Estamos juntas aqui para mais um Cozinha Esta Ideia, uma rúbrica para conversarmos sobre valores para pais, para mães, do livro Muda o Meu Nome. Eu tenho aqui a autora, Andrea Ramos. Andrea, nós estamos aqui com a Raquel e vamos cozinhar uma coisa boa, deliciosa aqui hoje. E cozinhar é uma arte. Até porque, né, Raquel, a gente tem que... É fogão, é tudo que a gente tem que preparar. E ser mãe, Andrea, também é uma arte? Ser mãe, ser empresária, ser escritora, como é que é isso tudo? Conta aí. No outro dia perguntaram-me qual era a minha profissão. E então eu disse, tenho várias. E depois, mas diz-me quais. E eu disse, eu simplesmente trabalho para o dono disto tudo. Uau! Boa! Raquel, bem-vinda! Obrigada! A Raquel também está na área da educação, também é escritora, escreveu um livro contando a história da sua vida, uma história linda de superação, né, Raquel? Vamos falar sobre isso aqui hoje? Sim, vamos. E o que você vai cozinhar pra gente? Eu vou cozinhar bacalhau à Brás com legumes. Uau! Com legumes! Com legumes. Boa! Só comida saudável. Saudável. É um prato que lá em casa é muito apreciado na minha família e nós gostamos especialmente porque é saudável, como tu dizes, não tem aquelas coisas que nós costumamos pôr que nos fazem mal, não é? E é agradável e é muito rápido de confeccionar. Então, é uma coisa que nos deixa também com mais tempo para passarmos em família, que é uma coisa que às vezes também é difícil, não é? Arranjar um tempinho ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, para passar com os filhos, a conversar com os filhos. E então, quanto mais rápidos forem as nossas receitas, melhor. Com certeza. Mais tempo ganhamos. Vamos? Vamos a isso. Bora cozinhar. Vamos lá, e os ingredientes? O que nós temos aqui hoje? Então, eu já tenho aqui algumas coisas preparadas, não é? Como podem ver, alguns legumes estão um pouco adiantados. Então, tenho aqui nesta frigideira o alho e a cebola, que eu vou pôr ao lume com azeite e com o alho francês, em primeiro lugar. Este é o segredo deste prato, é porque o alho francês é um legume que deita um bocadinho de água quando cozinha. Então ele precisa cozinhar primeiro à parte, porque este prato depois não fica seco, ficava mais... Então ao cozinhar temos que deixá-lo cozinhar e ficar um bocadinho mais seco. É por isso que eu vou pôr ao lume em primeiro lugar. Este é o segredo para mim deste prato. Então o alho francês o torna bastante delicioso. Mas também quero sugerir, se as pessoas gostarem de pôr outros ingredientes, que não gostem de alho francês, que não gostem do pimento, ponham os legumes que realmente gostam de... Podem substituir. Podem substituir pelos legumes que preferirem, da preferência de cada pessoa, ok? Ótimo. Eu amo o alho francês, então eu tô aqui Eu também. de olho nessa receita. Eu também. Olha, mas você falou uma coisa interessante. Sim. Cozinha, gente, tem segredo. E aqui, em Portugal, as famílias guardam segredos da cozinha? Como é que é? É só de pai para filho? Fala um pouquinho aqui pra gente. Sim, há segredos na cozinha, porque temos várias receitas originalmente portuguesas, como o pastel de nata, como o bolo rei, todas elas têm segredos, não é? As queijadinhas de Sintra, temos tantas receitas com segredos e cada cozinheiro tem os seus segredos especiais, não é? Olha, eu costumo fazer uma receita de bacalhau, foi uma tia que me ensinou. É um bacalhau no forno, mas para ele ficar assim mais suculento, eu costumo pôr de molho em leite. Uau! Estás a ver? Pode ser assim uma Pode dica ser um para segredo. alguém. Sim. Segredos estão sendo revelados aqui hoje. Fica mais macio, não é? É, isso mesmo. Vamos aproveitar. É verdade. E aqui, para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, o Cozinha Essa Ideia é uma oportunidade para nós, enquanto pais, enquanto educadores, conversarmos sobre situações da nossa vida familiar relacionados aos nossos filhos. Raquel, você tem filhos? Sim, tenho 2 filhos. 2 filhos. Uma nora e um neto. Uau, que legal. Eu tenho um casal, que já são jovens, e você, Andrea? Eu tenho uma filha jovem e um adolescente. Ótimo, já passamos por várias fases, não é? É. E como é que é essa questão de segredos na nossa casa? Quem conta mais segredos, gente? Os meninos ou as meninas? Quem gosta de falar mais das coisas
na intimidade? O que vocês acham? Eu diria que nenhum deles. Ah, é? E você, Raquel? Eu acho que os segredos nas crianças, se não forem ensinados a falar das coisas, as crianças são muito inocentes. Eu também trabalho com crianças, apesar de serem muito pequeninas, e sei que as crianças são realmente muito inocentes. Então, há certas situações que, se nós não ensinarmos os meninos, eles não nascem ensinados. Né? Eu penso que muitos adultos às vezes não se envolvem mais na educação dos meninos, porque parece que esperam deles alguma coisa que eles ainda não aprenderam. E a questão dos segredos, se não lhes for ensinado que há segredos bons e há segredos maus, tal como nós aprendemos na história da Andrea, não é? Que a Renata falava, eu penso que as crianças não têm a sensibilidade de distinguir isso. E a prova está em que realmente quando eu era criança, eu tive uma situação também em que, pronto, guardei segredos, foram pedidos para guardar segredos de coisas muito íntimas, não é? Houve gente que me mexeu, sofri de abusos, foram coisas que eu durante anos e anos da minha vida não consegui contar a ninguém, porque me foram pedidas para guardar aqueles segredos. E eu guardei, a pensar que aquilo era uma coisa muito boa, nunca ninguém soube disso, não fui ajudada nesse sentido, os meus pais não sabiam de nada e eu sofri, senti-me humilhada, cresci humilhada, com um grande sentido de uma autoestima muito baixa, sempre com um grande grau de rejeição, porque eu achei que quem me podia proteger não me protegeu, cresci sempre com aquele sentimento. Então eu penso que nada melhor do que realmente as crianças serem ensinadas a falar dos segredos bons e dos segredos maus, porque há segredos que se podem guardar quando são coisas que não fazem mal a ninguém. Agora, Exato. quando são coisas deste género, não é? Os meninos devem ser ensinados que devem contar aos pais o que é que se passa nas escolas, como o livro fala, que a Renata teve lá situações, conheceu lá colegas que passaram por questões de serem fotografadas nas partes íntimas, de partilharem com colegas. São coisas que eles deviam ser ensinados em que eram segredos maus que não se podem guardar, têm que contar aos pais, têm que receber ajuda nesse sentido. Exato. Ou aos pais ou a alguém de referência, que eles entendam, não é? Que podem mesmo confiar. Exatamente. Andrea, sobre essa questão aí dos segredos, né? O livro tem muitos segredos. Tem. Muitos segredos. Eu costumo dizer que quem for ler o livro tem que ler para além da história, mas não é, portanto, algo que eu quis fazer segredo, não é? É para também abrir um pouco aqui a imaginação das pessoas. E sim, tem algumas mensagens assim um pouco subliminares. Raquel, você está trazendo algo muito, muito íntimo, né? E a gente fica muito feliz de você estar aqui hoje trazendo esse alerta, porque infelizmente Exato. é uma situação, né, que é grave, que as famílias têm vivido nessa área, né, de abuso infantil. Exato. Né? E às vezes as crianças podem ter muita vergonha de contar, não é? Claro. E poderem até sentir-se marginalizadas de alguma forma, mas elas devem contar. Se isso as afetou de alguma forma, então que encontrem a pessoa específica para ir contar e que essa pessoa não vai divulgar nas redes sociais, não vai divulgar nas outras pessoas, mas vai querer ajudá-la, não é? Sim. E uma coisa que acontece muito com a criança e também com o adolescente, como isso é uma coisa que causa vergonha, que causa incômodo, e muitas vezes o abusador, ele realmente induz ou ele prepara a criança para não contar. Exato. Né? Exatamente. Então, enquanto pais, né, nós estamos aqui na cozinha e a cozinha é um ambiente de intimidade. Meu avô era muito interessante. Ele era uma pessoa super aberta, uma família enorme, 11 filhos. Vocês também são de família grande, assim, como a minha? Não De tanto, muitos eu irmãos? não tanto. E o meu avô tinha um princípio: só entrava na cozinha da casa dele pessoas que tinham intimidade com ele. Se fosse uma pessoa estranha, tinha a parte da casa, na parte da sala, a parte da entrada, é onde as pessoas eram recebidas, mas só entrava na cozinha quem tem intimidade. Então a intimidade é algo que realmente nós precisamos cuidar, nós precisamos
zelar, Exato. né? Nós precisamos estabelecer limites e conversar com a criança. Raquel mencionou aqui que é educadora de infância. Não sou educadora, desculpa. Não, auxiliar. Exato. E também já é avó. Qual a idade do seu neto? 5. 5 anos. Qual é a idade? Porque às vezes a gente faz esse tipo de pergunta. Com qual idade a gente deve começar a conversar sobre a criança? André, você falou sobre isso com seus filhos? Sobre esse tipo de proteção? Você se alertou para isso depois? Como é que foi isso na realidade de vocês como mães? Eu acho que temos que ir preparando os nossos filhos e explicando na medida da evolução deles, do desenvolvimento deles. E à medida que eles vão crescendo, nós também devemos alertá-los para alguns perigos, não é? E saber que há algumas questões, à medida que eles vão crescendo, os pais em determinado momento podem ter decisões para eles, mas à medida que vão crescendo, são eles que vão tomando certas decisões. E têm que perceber que há decisões que podem ter algumas consequências a curto prazo e longo prazo. Mas claro que nós devemos conversar com os nossos filhos, não é? E se eles têm algo assim que os preocupe, não é? Às vezes temos que fazer perguntas, não é? E eu costumo dizer que o livro proporciona isso, proporciona que os pais possam ler com os filhos para dar espaço aos filhos para fazerem eles as perguntas e os pais também. Uau, porque os André. miúdos podem ter dúvidas. Não, é? repete. Isso que você falou aí agora, acho que os pais precisam ouvir novamente. Então, como é que os pais podem conversar desse assunto com seus filhos? Eu vou dar um exemplo muito concreto do que é que já aconteceu. Há um casal que tem filhos ainda pequenos e que a mãe me disse que eles estiveram a ler o livro com os filhos. E em determinado momento eles tiveram que fazer uma paragem porque aquilo proporcionou uma conversa tão longa que os miúdos tinham tantas dúvidas e foi uma oportunidade muito específica para os pais esclarecerem as dúvidas que os filhos tinham. Uau! Ou seja, então é difícil para os pais, é difícil para a gente realmente abordar determinados assuntos. E outra coisa, enquanto nós abordamos alguns assuntos, nós temos também que estar preparados. Talvez nós vamos ouvir algumas coisas que se calhar, não seria aquilo que gostaríamos de ouvir. Mas ouvir é bom. Porque ouvindo, nós também podemos resolver qualquer tipo de situação, Exato. certo? Então, ouvindo e dando espaço para essas conversas, o livro contribui para isso. Exato. Ótimo, Exato. então... É isso que eu gostei. digo, podem fazer sessões de leitura com os filhos e aí eu acredito que vão estar a desenvolver o relacionamento afetuoso entre ambos, entre pais e filhos. Sim. Olha que esse negócio aqui também começou a cheirar. E aí, Raquel, como é que estamos aí? Olha, o que você fez? Eu já adiantei um bocadinho entretanto, agora coloquei então os pimentos, estou aqui a dar só um bocadinho e vou então depois pôr os filetes de bacalhau, que cozinham muito rapidamente. Portanto, aqui do prato todo, o que demora um pouquinho mais a cozinhar é os legumes. A seguir, com o bacalhau, cozinha muito rápido. Depois de tudo isto, só precisamos pôr uma tacinha com os ovos, que vamos bater, não é? E salsa. Vamos pôr um pouquinho de sal também e misturar naqueles ingredientes todos para fazer então o brás. Depois sim. no final pomos numa travessinha e enfeitamos com azeitonas. É tão simples assim. Uau! E fica muito agradável. Olha, Raquel, a salsa seria um ingrediente imprescindível no prato. Pode ser trocado por umas cebolinhas, porque às vezes... né? Tem pessoas que podem não gostar. O que você sugere? Ou sugere simplesmente retirá-las? Olha, a salsa, cá em Portugal, nos pratos que nós fazemos à Brás, costuma ser um bocadinho imprescindível porque acaba por enfeitar um bocadinho, por exemplo, se for bacalhau à Brás, com batata frita, com outras coisas, acaba por ser o verde do prato enfeita. Eu junto já aqui aos ovos, porque depois envolvo em todos os ingredientes logo, mas geralmente pelo menos um pouquinho por cima para enfeitar, para dar cor, aquela para gracinha, dar esse... sim. Okay, é ótimo. usado, costuma ser usado, sim. E são quantos ovos? Olha, para esta quantidade eu estou a pôr 6 ovos só, eu penso que chega, costumo fazer assim na minha casa. É uma paleta de 400 gramas. Nós podemos comprar aquele bacalhau, as migas do bacalhau aos filetes, não é? Que vem aquelas embalagenzinhas que é muito fácil de pôr
de pôr de molho durante a noite para fazer no dia seguinte. Ou se for para o jantar, pode ficar de manhã quando vamos para o trabalho de molho e ao jantar está pronto para se cozinhar. Aquelas horas são suficientes. Ok? Então vamos pôr o bacalhau. Eu vou pôr mesmo assim à mão. Pronto, agora fica aqui a cozinhar sozinho. Mais um pouquinho. E é necessário tampar ou ficar o prato aberto? Destapado, sim, destapado. Agora, quando tiver o bacalhau depois cozinhado, a gente vai mexendo de vez em quando. Quando o bacalhau estiver cozinhado, então nós depois vamos bater estes ovos com a salsa e um pouquinho de sal e depois envolvemos tudo no final. Ótimo. Raquel, me fala, o que é que mais chamou a sua atenção do livro? Quando você leu, né, pela primeira vez, o que aconteceu? Olha, eu li 2 vezes também o livro, tal como o Rui do programa anterior, porque é assim, quando nós começamos a ler o livro, vemos que é uma história contada em termos infantis e a pessoa não está à espera do que é que vai encontrar. Quando termina o livro, percebe que há uma história atrás da história e fica com tanta curiosidade de começar a ler com essa intenção que eu com certeza não seremos os únicos. Eu acho que muita gente vai gostar de ler outra vez, porque depois lida a segunda vez já se percebe muito melhor o contexto das situações que são abordadas aí no livro pela Andrea. E eu gostei muito particularmente daquela situação de quando a menina quis trocar o nome, porque... Pera. E aí? É um segredo isso? Será que a gente pode revelar esse segredo aqui dessa troca de nome? Não é por acaso que o título tem a palavra muda entre parênteses, não é? Porque isso tem um simbolismo. Porque se nós tirarmos a palavra muda, fica só o meu nome, o nosso nome. E é assim que Deus nos conhece, pelo nome. Não é? Exato. Mas a palavra muda tem um simbolismo. Para quem for ler o livro vai entender. Porque, na verdade, ela estava a ouvir umas vozes exteriores, mas que ela precisava de se encontrar. Ela precisava de encontrar a sua identidade. E, a partir daí, ela entendeu que se algum dia alguém lhe mudasse o nome, era alguém muito especial. E com algumas condições e com alguma mudança, que envolvesse alguma transformação, ok? Mas não se pode contar tudo, Joselaine. Não se pode. E olha, eu tive a honra de prefaciar esta obra e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu fiz essa pergunta para mim mesma. Quem já pensou em mudar de nome? Quem aqui na infância nunca brincou de trocar de nome? Eu muitas vezes, até porque o meu nome é muito diferente, Joselaine, e o meu nome também tem uma história. E eu queria muito me chamar Juliana, eu era apaixonada nesse nome, Juliana. E você, Andrea, você já quis trocar de nome na sua infância? Não. Eu sempre achei piada ao meu nome, porque algumas pessoas tratam-me por Andrea e outras por Andreia. Eu dou essa liberdade, porque na verdade, quando eu estava na escola, quem lia o meu nome é que percebia que eu me chamava Andrea, mas algumas pessoas da minha família chamavam-me Andreia. E portanto não tinha problema com isso, mas sempre gostei do meu nome. Mas eu acho que a Raquel, já que você mencionou essa questão aí do muda o meu nome, eu acho que esse negócio também mexeu com você, não mexeu, Raquel? Fala aí. Mexeu muito comigo. Porque eu quando nasci era para me chamar Lloyd e na altura, há muitos anos atrás, não é? Há 57, não deixaram pôr esse nome porque acharam que podia ser um nome estrangeiro. E eu fui ver o significado do nome e entretanto o meu pai e o meu padrinho decidiram chamar-me Raquel. E foi interessante que no final do livro eu senti necessidade de ir ver o que é o significado do meu nome. E o meu nome significa mansa, ovelha mansa. E eu pensei, ovelha mansa? Possivelmente. Não combina muito com você, Raquel. Não combina muito às vezes, não é? Então eu pensei, bem, deve ser uma área que eu preciso de deixar trabalhar mais na minha vida para ser uma pessoa mais mansa, porque certamente será melhor. E é interessante que nós percebemos no livro que a identidade é tão importante, não é? Deus conhece-nos pelo nosso nome e é tão importante a nossa identidade, somos especiais por aquilo que somos, não é? Somos criados daquela forma, não somos uma folha em branco, não é? E somos especiais por causa disso, pela nossa identidade. Raquel,
você tem uma história linda de superação, né? Falamos aqui no início, você é escritora, você também escreveu um livro a partir daquilo que a partir de uma grande reconstrução e superação. Então, vou usar aqui uma expressão, tá? Contrária à expressão do seu nome, ovelha mansa, que às vezes a gente se refere aos miúdos quando eles estão dando muito trabalho, a gente fala que são ovelhas negras, né? Pois. E eu gostaria que hoje de convidar você, pai, mãe, né, a não se referir ao seu filho dessa forma. Porque não são os problemas que definem as pessoas, né? No mundo a gente lida muito com estigmas e a gente quer colocar estigmas nas crianças, estigmas nos adultos ou nos adolescentes. Por quê? Por determinados momentos de dificuldade. Então, Raquel, eu imagino que você enfrentou, né, momentos assim. Então, eu acho que quem está aqui hoje nos ouvindo, eu acho que seria interessante falar um pouquinho por quais caminhos que a Raquel andou e onde é que a Raquel está nos dias de hoje. Sim. Quando há pouco eu referi aquela situação que eu vivi de abuso, era bastante pequena e fruto disso ou não, a verdade é que foi desenvolvida aquela autoestima baixa e aquele sentimento de injustiça e de não pertença e de rejeição e de uma série de coisas que não eram boas. E eu penso que os meus pais também não estariam à altura para acompanhar a situação, até porque eles nunca se aperceberam do que é que se passava. E à medida que eu fui crescendo, também fui-me juntando com más influências, depois na escola fui-me juntando aos piores. Portanto, há exemplos que são bons exemplos a seguir e outros são bons exemplos a não seguir. E eu penso que a minha história, até uma certa idade, foi um bom exemplo a não seguir. Porque comecei a alimentar as coisas em vez de falar delas, lá está, fiquei com os meus segredos, fui sempre juntando os meus segredos, sempre, e não deixei que ser ajudada em algumas áreas que precisava. Então juntei-me aos piores, entrei por caminhos muito, muito cruéis de droga e de vários consumos, até realmente chegar ao extremo. Foram 20 anos de drogas de agulhas, cheguei a ser sem abrigo, cheguei a não ter família, os meus filhos foram para um orfanato. Foi uma vida destruída e é toda essa história que eu conto no meu livro para ajudar outras pessoas a perceber que não há sítio nenhum onde nós possamos cair tão fundo que Deus não possa ir lá ajudar-nos e não haja gente interessada em ajudar-nos a voltar outra vez de novo à vida, não é? É isso. Uau! Olha, Raquel, o livro fala muito sobre amizades e a influência de como uma amizade positiva e certa pode ajudar alguém, né, a sair de um mau caminho. E essa sua experiência de vida, né, mostra mais uma vez que os pais devem investir na amizade dos seus filhos e se preocupar com quem é que os nossos filhos estão convivendo, né? Que ideias que estão sendo passadas, que ambientes, para que ambientes eles estão sendo levados. E nada melhor para descobrir como são os amigos dos nossos filhos, sabe como? Chamando eles para sentar à mesa com a gente, comermos juntos, convida os amigos dos seus filhos para sua casa, faz uma comida gostosa, ouve essa malta e o que está na cabeça deles, o que está na fala deles, tem um tempo divertido, tem um tempo na cozinha. Então, cozinha, essa ideia é isso, não é, André? Exatamente. Trazer para casa? Sim, à semelhança do que acontece com uma amiga muito especial dessa protagonista, os pais da protagonista permitem e dão muita liberdade para que uma boa amizade possa crescer, possa florescer, não é? Isso é preciso abrir muitas vezes a porta da nossa casa, não é? Sentar à mesa e lá está, bons exemplos, não é? Podem ser seguidos. Então, no Cozinhar Essa Ideia de hoje, nós deixamos todos esses valores para você e daqui a pouco nós vamos provar esse prato delicioso da Raquel. Mas antes, Raquel, e agora? O que você vai fazendo aí? Conta pra gente. Agora já está a finalizar, os legumes estão a ficar cozinhados e o bacalhau. Agora posso juntar os ovos mexidos com a salsinha, que é a fase final deste prato, não é? Tão rápido como vocês podem ver de cozinhar, temos que mexer, que é para ele ir ficando envolvido, ok?
Quem gosta pode pôr um bocadinho de pimenta. E é uma maneira muito saudável também das crianças comerem legumes, que às vezes eles não gostam e nós temos que os ensinar a comerem coisas saudáveis, não é? Bom, então, daqui a pouco a gente volta para fechar o Cozinha Essa Ideia, experimentando essa delícia da Raquel. Finalmente, o Dom Coração ganhou coragem e regressou. Já não aguentava mais tanta chuva e tantas pessoas angustiadas. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa em prol da humanidade. Mas agora, seria mais difícil falar a todos de uma vez só, porque estavam espalhados pela terra e falavam diversas línguas. Ele tinha uma grande tarefa: propagar o amor e a amizade, para que o sol voltasse a brilhar resplandecente, a lua exuberante e as estrelas cintilantes iluminarem bem a noite. Isso está mesmo bom. Então vamos lá? Vamos lá. Posso servir-vos? Por favor. Obrigada. Obrigada. Tem um aspecto colorido, não é? Sim. Parece delicioso. Esperemos que sim, que vocês gostem. Esse eu posso dizer que é um prato que atende pessoas de todas as idades. Acontece nas melhores casas. E, Andrea, sobre as pessoas que têm lido o livro. Esse livro é para uma idade específica? Todas as pessoas de todas as idades podem ler o livro? Como é que é isso? Sim, há algumas coisas que me têm surpreendido. Uma mãe de uma criança de 10 anos disse-me que o filho ficou muito impactado quando leu o livro, porque ele identificou-se com alguma coisa relativamente à história. E também uma senhora com 86 anos que também me deu feedback e disse que se identificou plenamente com alguns aspectos da história. Este livro é direcionado a adolescentes, a famílias, a pais, a professores, educadores e pessoas de todas as idades que queiram sempre ler uma história. E por falar em história, antes da gente provar esse prato aqui delicioso, Raquel, quando temos uma história de vida assim tão impactante, né, de algo tão diferente e bonito que você viveu, né, de uma recuperação, de uma superação, o que a Raquel faz hoje? Como é que é a Raquel em relação à sua história e à história de outras pessoas? Pronto, eu trabalho com crianças pequenas, como já disse, sou auxiliar de uma creche, mas como voluntariamente tenho um trabalho, participo de um trabalho em 2 bairros carenciados lá da zona de Benfica, em Lisboa, onde tentamos ajudar pessoas que realmente têm problemas de toxicodependência, a maior parte são sem abrigo e outros são de famílias desestruturadas, e tem sido um trabalho muito recompensador, porque apesar de as pessoas não se decidirem tanto como nós gostaríamos para se recuperarem, mas nós podemos ver que eles se arrependem das asneiras que fazem, eles choram, eles desabafam os seus problemas, e muitos também confessam que começaram com problemas familiares muito cedo, também em casa e quando crianças, problemas que não foram resolvidos, e talvez até a falta dessa comunicação com os pais também pudesse estar
podia ter Exato, evitado que chegassem a problemas tão graves como aqueles que eles vivem hoje. Exato. É muito recompensador poder fazer esse trabalho, porque aquilo que aconteceu na minha vida foi tão bom que eu não quero aquilo só para mim, não é? É bom partilhar com outros, dar oportunidade a outros e sobretudo aconselhar as famílias que tiverem problemas na família com toxicodependência ou outro tipo de vícios, seja álcool, que não desistam de ajudar os familiares, porque a maior parte das pessoas desiste, não acredita que seja possível e às vezes as coisas acontecem muitos anos depois, mas vale a pena investir. Os meus pais também investiram sempre em mim, tiveram 20 anos sempre à espera e ajudaram muitas vezes sem sucesso, e vale a pena acreditar e ajudar as pessoas a tentar mudar de vida, porque só assim é que eles conseguem realmente recuperar, não é? Se as pessoas sozinhas não conseguem sair de um problema, de um beco, precisam de ajuda, não é? Então, cozinha essa ideia de hoje. Traz aqui bacalhau à Brás com legumes e deixa essa mensagem para você, que a família faz toda a diferença no futuro de uma criança e também no futuro de uma nação. Vamos provar esse prato! E eu quero também agradecer à Raquel a participação, porque ela tem uma história de vida inspiradora. E Raquel, através da tua história, outras pessoas podem entender o quão importante é trabalhar na família, desde cedo, para depois não ter consequências a longo prazo, tal como o exemplo que tu estavas a referir. Por isso, muito obrigada Joselaine, Muito obrigada. Obrigada a vocês, porque juntas conseguimos, quem sabe, passar alguma mensagem saudável também, como esta comida. E bastante certeza. urgente. E bastante Exato. urgente. Vamos lá. Bom proveito. Obrigada. Isso é bom. Muito bom. Muito saboroso. Muito mesmo. E muito prático, não é? Muito rápido. Suave. Complementa bem o sabor do bacalhau. Muito bom. E os ovos fazem aqui uma excelente ligação. Para você que está nos assistindo, um grande abraço e até a próxima. Quem sabe, cozinhem esta ideia. Exato. Isso mesmo.